Três coisas que você está subaproveitando na sua carreira de dança. Esse é o tema da live de hoje, então vamos chegando porque a gente vai conversar sobre 3 pontos que eu tenho certeza que você até tem conhecimento deles, mas você está subaproveitando. O filtro com olho verde vai ser bem difícil. Espera aí só um pouquinho. Isso, melhor. 3 coisas que você está subaproveitando, 3 coisas que você ainda não faz, né? E aí, quais coisas são essas? Eu considero muito importante que a gente saiba de determinadas especificidades, de certos detalhes da nossa profissão. Para quê? Para que a gente melhore a nossa atuação profissional e, com isso, para que a gente melhore os nossos resultados também. E eventualmente, se a gente está atuando como docentes, né, como artistas, professores, que a gente também aumente o resultado dos nossos alunos. Via de regra, o nosso resultado como professores e professoras é quando os nossos alunos têm resultados. Aí, amore, tudo bem? Então, para isso, a gente precisa de muito mais do que só saber dançar, ou precisa muito mais do que só saber dar aulas, né? A gente vem discutindo aqui sistematicamente que hoje em dia, no século XXI, não basta ser um bom dançarino, uma boa dançarina. Isso é pouco para quem quer ser profissional, tá? Para quem quer ser só um estudante, um simpatizante da dança, para quem quer só se divertir ou ter a dança como uma forma de atividade física, tá tudo certo. Mas quem quer se profissionalizar precisa começar a radicalizar, né, o entendimento de profissão. O que é ser um profissional? Não é só saber dançar, é pouco. Isso é o básico do básico, né? Então, que coisas são essas, né? A gente vai discutir. Porque antes de entrar nelas, eu queria até considerar um ponto, assim, só para a gente fazer uma certa introdução. Toda profissão, ela é feita muito mais do que o seu ofício central, né? Então, para pegar um gancho disso que eu tô falando, por que só dançar não é suficiente, por que só saber dar aula não é suficiente? Então, a profissão, ela é feita de muito mais coisa do que isso. E a gente pega, por exemplo, um mecânico de carro, né? O mecânico de carro, ele é aquele profissional que vai saber resolver os problemas de um carro, óbvio. Mas mais do que isso, ele vai saber antecipar problemas, né? Então, por exemplo, para ele resolver um problema que acontece, que chega para ele de um carro, um problema de mecânica propriamente, ele precisa conhecer da mecânica geral de carros, no plural. Porque existe uma estrutura que é a mesma para todos os carros. Todos os carros vão ter um eixo, todos os carros vão ter caixa de câmbio, todos os carros vão ter 4 rodas, todos os carros vão ter volante. Tem algumas estruturas que elas são as mesmas para todos os carros. Elas podem variar no sentido de alguns carros têm o câmbio que ele como é que chama agora? Eu nem sei o nome mais, tanto tempo que eu não dirijo. Manual, ou ele é automático, né? Acho que nem é automático que chama, tem um outro nome, mas ou você passa a marcha pela própria mão, ou você deixa lá no automático e o carro vai fazendo sozinho, mas continua tendo o câmbio de marcha, percebe? Então, essa estrutura geral da mecânica de um carro, é preciso que o mecânico ele tenha esse conhecimento. Agora, para além disso, existem as especificidades das marcas, dos modelos, né? E para isso, esse profissional ele vai precisar se especializar, ele vai precisar então continuar aprendendo, né? E aí não tem como, né? Como a gente não consegue aprender tudo, é impossível aprender tudo, a gente começa a se especializar em determinadas coisas. Ou a gente se especializa por afinidade, porque eu gosto, acho legal, né? Tenho um interesse naquilo, me parece interessante, ou você se especializa por facilidade. Não, para mim é super fácil, né? Trabalhar com essa coisa. Se a gente traz isso para o contexto de dança, a gente começa a dançar via de regra, a gente começa a dançar, principalmente as mulheres,
no balé clássico por uma questão de tradição, né? Alguém falou algum dia que meninas dançam balé clássico, todo mundo comprou essa ideia e as crianças começam a estudar balé clássico. Via de regra, os meninos vão fazer futebol ou artes marciais, né? Isso não é uma unanimidade, mas isso ainda é uma tradição muito presente, não só no nosso país, tá? No mundo todo. E, eventualmente, você vai cruzar com casos, como é o meu, como é o de várias pessoas aqui, que você tá numa aula de balé clássico porque sua mãe te colocou e, de repente, você vê que você gosta daquilo. E aí, quando você vê, você tá fazendo uma formação, quando você vê, você tá trabalhando com aquilo. Então, por afinidade, né? Outras pessoas escolhem a dança por outras razões, mas o fato é que uma vez que a gente decide se profissionalizar e se especializar naquilo, a gente vai entendendo que o universo da dança, ele é imenso e é impossível da gente dar conta de tudo. Então, sim, você vai precisar se especializar. E a primeira coisa que você faz para se especializar é procurar uma modalidade de dança, uma técnica de dança. Então, já que não dá para dançar tudo, o que eu vou dançar? Né? Eu escolhi dança contemporânea e dança do ventre. São as duas técnicas de base que eu tenho, embora eu tenha estudado várias outras coisas. Né? A segunda coisa que a gente vai escolher é de que maneiras eu quero trabalhar no mercado. Né? Então, eu quero ser bailarina de companhia, é um tipo de formação. Eu quero ser bailarina solista, é outra formação. Eu quero ser competidora, outra formação. Não, eu quero ser professora, quero ser gestora, produtora. E aí vai, né? Geralmente o caminho comum pra gente é começar como bailarinos, como intérpretes, e a partir daí a gente vai migrando para outra coisa, né? A segunda maior frente de trabalho que a gente tem comum é dar aulas, ser professores. Né? Então você começa dançando, daí a pouco você tá dando aula, daí a pouco você tá fazendo outras coisas. Ou você vai virar coreógrafo, ou você vai virar ensaiador, vai virar preparador corporal, vai virar produtor de evento, vai virar gestor, né? Aí você vai migrando. Mas dentro desse espectro da formação profissional, né? Eu começo fazendo aula, daí a pouco eu me especializo numa modalidade, daí a pouco eu vou começando a escolher as coisas com as quais eu quero trabalhar, as minhas frentes de trabalho. E daí a pouco eu começo a ter que vender o meu trabalho, né? Eu vou para o campo de batalha, né? Como a gente chama. Eu vou para a vida, eu vou para a coisa como é. E aí é que entram certos detalhes, né? Que entram certas especificidades e outras expertises que vão começando a se fazer importantes, né, na nossa trajetória, sempre quando a gente estiver pensando e considerando em profissionais que queiram dominar a sua carreira, ou seja, pessoas que queiram desenvolver uma carreira bem-sucedida, uma carreira consistente, uma carreira onde você é valorizado pelo profissional que você é, né, onde você é respeitado pela sua trajetória, onde você desenvolve trabalhos que eles passam a ser considerados trabalhos relevantes, né, para a produção de dança naquele lugar, naquele momento. Você se torna uma referência em alguma medida, né, que a gente também já conversou em live, que não tem nada a ver com fama, né, mas a gente está falando da construção de uma carreira bem-sucedida. Como que você domina a sua carreira, já que você escolheu isso como meio de vida? E aí tem 3 pontos, né, que eu percebo que eles são recorrentes, né, para muitos de nós, já foi para mim também, que eles estão fazendo com que você perca oportunidades de trabalho, né, onde entram os contatos, né, também. Isso é uma das coisas que a gente vai falar. Então, o primeiro ponto qual que seria? Vocês ainda não fazem pesquisa de mercado. Isso nem passa pela cabeça de vocês. Eu vou pesquisar o mercado para quê? Né? E como que eu pesquiso o mercado? Você vai pesquisar o mercado para você saber o que anda acontecendo de fato, para além, né, da nossa bolha, para além daquilo que a gente é capaz de alcançar. Então você vai entender o que está acontecendo no mercado
de um modo amplo e profundo. Por quê? Porque isso vai te trazer certas informações, vai te trazer dados muito preciosos para você continuar fazendo o seu trabalho com a melhor entrega possível, para a gente sair da zona da mediocridade, que também é uma coisa que a gente vem discutindo muito aqui. Via de regra, muitos artistas e muitas artistas de dança no Brasil entregam menos do que pode. Por quê? Por falta de consciência do próprio trabalho que faz. A pessoa nem sabe o tanto que ela é boa, o tanto que o trabalho dela é positivo, o tanto que tem gente precisando daquilo. Então ela atua numa zona mediana. Mediocridade nesse sentido, né? De trabalhar numa zona mediana. Ela entrega menos do que ela pode, né? Então, e por que que isso acontece? Porque eu não sei quem eu sou enquanto profissional. Eu não sei qual é o meu perfil de trabalho, eu não sei quais são as minhas linhas de trabalho, eu não sei quem é meu público, eu não sei quem são os meus contratantes, eu não sei o que eu quero fazer da minha carreira daqui a 10, 20 anos. Então eu só vou levando um dia após o outro. É uma escolha? É uma escolha, mas é bom que ela seja uma escolha consciente, né? Ah, não, eu não estou preocupado com o futuro da minha carreira, eu quero realmente viver um dia após o outro. Eu já vi gente assim, isso existe, claro que existe. É uma escolha, mas que seja uma escolha consciente. Do contrário, né, não é estranho que a gente queira fazer carreira, né? Que a gente queira crescer na nossa profissão. Isso é um desejo comum partilhado por muitos e muitas de nós. Então você vai fazer pesquisa de mercado para você entender o que está acontecendo no mercado, né? Porque se você dança contemporânea, a tendência é que você permaneça só no universo da dança contemporânea. Então eu vou consumir só espetáculo de dança contemporânea, eu vou fazer curso só de dança contemporânea, eu vou colar só com a galera da dança contemporânea. A gente se encerra numa bolha, né? Que ela não é muito positiva. Pensando a médio e longo prazo, né? A dança é muito maior do que isso, né? E é próprio da nossa área, é próprio da nossa profissão que a gente esteja com a curiosidade, com o interesse pela vida, sempre muito despertos e presentes. Então, por que eu vou ficar colada só com a galera da dança contemporânea, né? Existem várias outras coisas que eu posso e que eu devo aprender com outras modalidades técnicas, outras experiências de dança, né? Uma delas é a própria forma de trabalhar, né? A gente sabe que os núcleos de dança, eles têm modus operandi muito próprios. Se a gente pega, por exemplo, a dança do ventre, ou se a gente pega as danças urbanas, é uma fatia muito pequena delas, por exemplo, que se organiza e que opera a partir dos mecanismos públicos de financiamento, por exemplo, lei de incentivo à cultura. Existe forma da gente trabalhar, fazer projetos sendo patrocinados com verba pública, através das leis de incentivo à cultura. Que isso é muito comum para quem é da dança contemporânea, por exemplo. É um dos principais veículos de acesso de trabalho para quem é da dança contemporânea, mas não é para quem é das danças urbanas ou da dança do ventre. Esses nichos, eles trabalham muito mais de maneira autossustentável. Então eles produzem os seus eventos, eles produzem os seus cursos, eles produzem o seu rolê e é dali que eles fomentam esse mercado profissional. Dança de salão é assim, né? Tô falando de coisas que são prioritárias e não exclusivas, né? Então, por que não ir ali e aprender com eles como ser autossustentável, né? Eu acredito muito no caminho do autossustentável, mas você precisa ter conhecimento de causa e sem pesquisa de mercado você não faz isso. Como que as pessoas andam cobrando na minha cidade? Cobrando por quê? Cobrando por aula regular, cobrando por workshop, cobrando por residência artística, cobrando por preparação corporal, cobrando por espetáculo, se é solo, se é duo, se é trio, se é grupo, como que é? Como que funciona a parte de precificação de trabalho na minha cidade? Será que eu tenho noção disso? Né? Será que algum dia
Isso foi um ponto de curiosidade para mim? Ou será que é mais uma das coisas que eu tô só seguindo por aí? Por que é importante saber? Porque quando você faz uma pesquisa de precificação na sua cidade, por exemplo, você vai entender se você está viajando na maionese ou não na hora de pôr preço nas suas coisas, né? Será que eu estou trabalhando com um preço que é um preço praticado no mercado? Ou será que mesmo sem querer, mesmo sem saber, eu estou cobrando um preço que é muito abaixo do mercado? Porque isso gera impacto no todo. A gente não vive reclamando que tem profissionais que cobram muito mais barato do que deveria cobrar, e isso é um problema para todos nós. A gente reclama disso. Por quê? Porque ninguém quer pagar mais caro, né, gente? Se eu tenho uma aula de dança do ventre que custa R$100 por mês e a outra que custa 40, se eu, que sou uma pessoa leiga, né, eu não sei quem são esses profissionais que estão ali, eu só quero dançar, é óbvio que eu vou primeiro no de 40, né? Se eu não tenho mais nenhuma informação, eu vou onde é mais barato. A menos que esse professor ou essa professora que cobra R$100 tenha sido muito bem recomendado, ou seja, uma pessoa que tem um super posicionamento de mercado, né, que seja valorizado e respeitado no mercado. Então isso chega também, tem alguns nomes que chegam. Aí você fala, pô, prefiro arriscar pagar mais, mas eu já sei que eu tô em boas mãos. Via de regra, se a gente não tem informação nenhuma, a única informação que você tem é do dinheiro, você vai pagar menos. Então, se isso é uma coisa que a gente como profissional e muito mais a gente como público até questiona, né? Então é uma coisa que eu preciso procurar saber. Pô, será que eu sou a figura que tô cobrando um preço abaixo do mercado e nem tô sabendo? Né? Faça uma pesquisa de mercado. E aí como é que você faz essa pesquisa? Você pode entrar nas redes sociais, nos sites das escolas, né, da sua cidade. A gente pode concentrar na cidade, não precisa ir longe, né? Entra, pega uma escola de cada regional da sua cidade, né? Já é o suficiente para você começar a sua pesquisa. Também não tem que falar com todo mundo, né? Ninguém tem tempo para isso. Regional Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, vai indo. Leste, Noroeste, vai indo. Centro-Sul. Pega e vê qual que é o preço médio praticado ali. Como que essas pessoas costumam pagar os profissionais que elas contratam. Ah, a galera tá pagando ainda porcentagem. Ah, não, tal escola eles pagam valor fechado, é hora-aula. Ah, não, aqui nem é hora-aula, aqui já é um salário mesmo, é contratação CLT. Como que funciona isso? E aí você vai começar a ter um pouco mais de noção de como você tem trabalhado. Se você está trabalhando dentro do mercado ou se você está viajando errado. Porque se for o caso, né, dá tempo de reajustar, né, refazer essa rota. Não só dá tempo, como é importante e é necessário que isso aconteça. Isso do ponto de vista da precificação. Mas e do ponto de vista dos serviços que são oferecidos na minha cidade? Né? Será que a minha cidade já está lotada de gente dando aula de dança? Aula regular de dança, toda segunda e quarta, das 7 às 8 da noite. Isso seria uma aula regular. Então, será que o meu mercado local, na minha cidade, ele já está saturado disso? Será que em Belo Horizonte, que é onde eu estou, as pessoas precisam mesmo de mais uma professora regular de dança? Ou será que já tem o suficiente? Porque se tiver, por que não oferecer algo que ainda não tenha, ou que tenha pouco? Né? Para que eu vou ficar insistindo em mais do mesmo? Quem é que ganha com isso? Ninguém ganha com isso, né? Gente, a gente tá na área da criatividade, né? Assim, para mim não faz sentido que artistas trabalhem com mais do mesmo, né? Por outro lado, eu não tô falando também que a gente tem que ficar inventando a roda, mas é a capacidade de observar o nosso mercado, ver o que está acontecendo e onde que eu posso entrar para contribuir, né? Quando eu falo, tem várias lives aqui dizendo isso, quando eu falo, né, que o bordão que eu tenho trabalhado com ele agora é domine a sua carreira do zero ao contrato fechado,
Eu tô falando de dominar no sentido de você se tornar um mestre de si mesmo. Ou, em outras palavras, seja foda naquilo que você faz. Nós somos artistas, nós somos inventores, nós somos criadores, né? Então, por que eu vou ficar fazendo mais do mesmo? A cidade já está lotada de gente que dá aula regular. Eu vou ser mais um que vou fazer isso? Ninguém lucra com isso, né? Ninguém lucra com isso, ninguém ganha nada com isso. E aí você vai ficar sem ter um trabalho que vai alcançar tudo que de fato ele poderia alcançar, e você vai ficar depois tentando achar as razões. É porque ninguém valoriza a arte no Brasil. É porque as pessoas não querem pagar para fazer dança. É porque ninguém tá nem aí. O povo só quer as coisas de graça, né? Ninguém entende o poder da arte. Não é isso. Talvez seja o simples fato de você não ter feito uma pesquisa de mercado para entender quais são as demandas da dança na sua cidade. E aí você oferece algo que a sua cidade realmente esteja precisando e que esteja dentro daquilo que você oferece, que esteja dentro da sua linha de trabalho. Então você vai fazer essa pesquisa de mercado, você vai ver o que tem na sua cidade, o que não tem, como que as pessoas cobram, como que as pessoas pagam, né? Você vai entender quais são as danças que tem mais procura, né? Será que no lugar onde eu tô, no bairro onde eu tô, tem realmente procura para o tipo de dança que eu ofereço? Às vezes não tem, isso acontece. E aí você vai ficar dando murro em ponta de faca, né? Vai ficar insistindo em terra infértil? Bobagem. É preferível você migrar de bairro, vai trabalhar onde tem demanda para você, né? Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é, entendi o que está acontecendo. Beleza. Agora eu tenho um panorama, né? Já muito melhor, já muito mais nítido do que está pegando de dança na minha cidade. Então, beleza. Então, dentro disso, agora eu vou começar a selecionar as minhas atividades, a minha frente de trabalho. Agora sim, eu vou escolher melhor com o que eu vou trabalhar nesse ano. A gente pode pensar a curto prazo, curto, médio e longo prazo. Então, pensando a curto prazo, segundo semestre de 2022, eu vou trabalhar só com aulas de dança regular. Eu vou investir nisso. Eu fiz a minha pesquisa de mercado, eu entendi que tem abertura para isso, as pessoas estão procurando, eu tenho um espaço onde é propício para eu desenvolver essa atividade, vou investir nisso. Massa! Né? Então, beleza, vou investir como? Com aulas regulares de dança contemporânea, porque é o que eu faço. E aula contemporânea para quem? Para público adulto. Pode ser todas as pessoas, gente que nunca dançou, como gente que já dançou, né? Então vai ser uma aula um pouco mais generalista, onde eu vou trabalhar as estruturas básicas de dança. Então eu posso trabalhar, por exemplo, a partir de Rudolf Laban, e as minhas aulas vão ser todas pautadas em peso, tempo, espaço e fluência. Então isso é uma coisa que eu consigo trabalhar com o público mesclado. É um exemplo, né? Então, beleza. Público adulto de pessoas com sem experiência de dança. Isso nos leva para o segundo ponto que a gente subaproveita. A gente não conhece bem o nosso público e, portanto, a gente divulga o nosso trabalho para as pessoas erradas. Pode até ser que você acabe acertando um ou outro aí no meio disso tudo. Mas é muito mais por sorte, né, por acaso, do que de fato por um conhecimento que você tem do trabalho que você faz e, portanto, do público que você acessa, né? Então, olha só como uma coisa vai levando a outra. Eu entendi que é isso que o mercado precisa, ou eu entendi que essa é a brecha que tem no mercado, existe uma demanda para isso.
Então eu vou redirecionar um trabalho que eu já faço, não estou inventando a roda, para atender a essa demanda, porque aqui eu tenho possibilidade de vingar, de prosperar, de dar certo. Então, uma vez que eu escolho esse trabalho, agora eu vou entender quem é o meu público. Então, eu vou fazer isso para quem? Né? Eu vou também fazendo os meus recortes, né? Então, beleza. Nesse momento, eu vou trabalhar com um público adulto, de pessoas com e sem experiência de dança, dando aulas regulares de dança contemporânea, os pilares da dança contemporânea, os princípios da dança. Esse é o trabalho que eu vou fazer. Então, eu sei para quem eu vou divulgar, né? Então, beleza, é adulto, não é jovem, não é criança, nem é idoso, é um público adulto. Quem são essas pessoas? Pessoas com e sem experiência de dança, que vão aprender o quê? Vão aprender os princípios da dança contemporânea, os pilares da dança contemporânea. Então, olha como que isso ajuda o seu público a saber se eles também estão no lugar certo. Porque se são pessoas que querem se profissionalizar em dança contemporânea, provavelmente não vai ser a sua aula que elas vão procurar, né? Se são pessoas que querem aprofundar os seus estudos em dança contemporânea, provavelmente não vai ser na sua aula. Porque a sua aula é uma aula de princípios, é uma aula de base, é uma aula de fundamento. Então, quem quer se aprofundar e quem quer se profissionalizar, provavelmente não vai procurar uma aula de princípios e fundamentos. Isso para você é bom, porque isso vai recortar e vai selecionar o público que vai te acessar. E aí, o que acontece? Por que isso é bom? Sempre e quando eu consigo acertar o meu público-alvo, né, que eu consigo divulgar o trabalho que eu faço para as pessoas certas, eu evito evasões. Então, a tendência é que essas pessoas permaneçam. Aqui a gente está usando o contexto de sala de aula, como se a gente estivesse trabalhando como professores e professoras. Mas a mesma coisa acontece se eu estiver operando como bailarino-intérprete. Ou como criador, né, como coreógrafo. As mesmas pesquisas e a mesma definição de público vai acontecer. Se eu estiver no contexto de coreógrafa, por exemplo, com quem que eu quero trabalhar? Eu não quero trabalhar com todo mundo. Não acho nem viável trabalhar com todo mundo. Então, com quem que eu quero trabalhar? Eu quero trabalhar só com artistas de dança de formato solo. Então, eu só vou criar para quem é artista solo. De quê? De dança contemporânea ou de dança do ventre, que são as minhas duas especificidades. As duas modalidades nas quais eu me profissionalizei. Olha que massa! Então, não vai ser com danças urbanas norte-americanas, não vai ser com danças sociais norte-americanas, não vai ser com flamenco, né? Não vai ser com clássico, não vai ser com jazz, não vai ser com forró, não vai ser com funk, vai ser com dança contemporânea e ou dança árabe. Então isso facilita o trabalho para mim e facilita o trabalho para o meu público, né? Quem for me contratar como coreógrafa vai me contratar sabendo que eu só coreografo essas duas modalidades. Então a gente evita equívocos, a gente evita problemas de comunicação que geram frustração no trabalho propriamente dito. Então, conhecer o seu público é fundamental, mas você não conhece o seu público sem conhecer o seu trabalho antes, né? Fazer lá a sua fotografia profissional, quem sou eu, profissionalmente falando, o que eu faço, com o que eu trabalho, para quem, de que forma, né? Tudo que a gente vem conversando nessas lives já desde o começo do ano, né? Recomendo fortemente maratonar as lives, porque tem muito conteúdo aqui que já dá para vocês fazerem essa fotografia profissional, né? E o terceiro ponto, então, a gente já falou que o primeiro é fazer uma pesquisa de mercado, o segundo é divulgar para as pessoas certas, e o terceiro ponto, então, é você ter um diferencial.
Mais uma vez, né? A gente não tá falando, querida, que saudade. A gente não tá falando aqui de inventar a roda, né? Mas, considerando que somos muitos e muitas os profissionais de dança no Brasil, né? Que é um país imenso, é importante que a gente tenha um diferencial. Ou seja, uma característica que seja própria de você e própria do seu trabalho. Né? Então, o que é que você faz que ninguém mais faz? Né? Então, beleza, eu danço dança contemporânea e danço dança do ventre. Mas isso tem milhares de pessoas no Brasil que fazem. Qual que é o meu diferencial? Eu desenvolvi um método que se chama Corpo Onda, que ele é um jeito de pensar corpo, um jeito de pensar dança, que essa forma, esse pensamento de corpo e de dança faz com que a estética do meu trabalho seja uma estética de trabalho própria, né? Então esse seria o diferencial. Então não é qualquer dança do ventre, não é qualquer dança contemporânea, é um tipo de dança que passa por um pensamento de corpo e um pensamento de dança específicos, que tem a ver com os meus referenciais teóricos, que tem a ver com os meus referenciais práticos, que tem a ver com as coisas que fazem sentido para mim dentro da dança, que tem a ver com a visão de dança que eu tenho, o que eu acredito, o que eu acho que é bom, o que eu acho que é interessante. Isso vai gerar uma estética própria. E isso vai gerar uma comunicação própria. E isso vai gerar uma forma de vender o trabalho própria. Então, até as coisas que eu ofereço, elas estão todas interligadas e dialogando com esse pensamento de corpo e esse pensamento de dança, que juntos conformam o que a gente está chamando de o seu diferencial. Né? Falar só que eu danço dança contemporânea é muito pouco. Primeiro que a dança contemporânea, se a gente quiser realmente considerar esse exemplo, ela é um pensamento, ela não é uma técnica codificada de passos. Então já é complexo a partir daí. Não existe um passo que seja de dança contemporânea. Por exemplo, no break você tem footwork, que são sequências de passos que você vai fazer com os pés. Né? Ou na dança do ventre você tem os 8 de quadril, que são movimentos que você faz com o quadril. Você vai aprender isso em qualquer lugar do mundo que você estiver aprendendo dança do ventre. No balé clássico, né, você tem tandis, pliés, battements, etc. Em qualquer lugar do mundo que você estiver aprendendo balé clássico, vai aprender esses passos. Na dança contemporânea não existe isso. A dança contemporânea é um pensamento do corpo. Então ela é a subjetivação da subjetivação. Então já é complexo daí. Né? Então, que dança contemporânea você faz? Né? Qual que é o seu diferencial? Por que eu deveria ir ao teatro te ver dançar? Por que eu deveria me matricular na sua aula, no seu curso? Por que eu deveria acessar o seu trabalho, se existem tantas pessoas fazendo dança contemporânea por aí? Né? Então, isso é fundamental. Mas, quando você tem pesquisa de mercado atualizada, quando você sabe quais são as suas linhas de trabalho, quando você sabe para quem você vai divulgar, você consegue chegar no seu diferencial. E isso é um trabalho realmente artesanal, como é próprio da nossa área. Isso é algo que vai sendo construído, né? É um crochê que a gente vai tecendo, né? Você vai ali costurando, vai ali, de repente no meio do caminho você percebe que tem um ponto que você pulou, ou que você fez a mais, ou que ele não ficou bem feito. Então você vai lá, desmancha uma parte do trajeto, volta até aquele ponto, corrige, tira o que sobrou, inclui o que faltou, melhora o que já estava feito, mas estava frouxo demais ou apertado demais, ajusta e continua construindo, continua tecendo. Isso vai ser assim para sempre, enquanto a gente estiver trabalhando. E eu considero que essa é exatamente a beleza do nosso trabalho.
É a possibilidade que a gente tem de se reinventar todos os dias, né? Por mais poético que se escute, e particularmente eu adoro uma visão poética da vida, ela é também a realidade. Olha que bom, gente, que bom saber que a gente pode mudar sempre e quando for necessário e desejável. Olha que liberdade, né? Não tem aquela coisa assim de, ai, mas eu decidi fazer isso, agora tem que ser isso para sempre, né? Eu não posso mudar a minha opinião de jeito nenhum. Isso é uma prisão que não faz o menor sentido. Principalmente não faz o menor sentido para artistas, né? Que são pessoas da área da criação, da invenção, da mudança. Mudança, né? Então, tô falando isso tudo para quê? Se até agora você ainda não fez pesquisa de mercado, se até agora você ainda não divulga seu trabalho para as pessoas certas, se até agora você não tem um diferencial no seu trabalho, tá tudo bem. Você chegou até aqui, você já construiu um montão de coisas. Pega essa sua experiência agora e dá um empurrãozinho nela, bota ela pra frente, vai fazer essas 3 coisas, né? E você vai ver que você vai caminhar um pouco mais. E é bom, né? Sempre que a gente caminha, sempre que a gente avança, a gente tem uma sensação muito positiva disso. A gente se sente bem, a gente sente orgulho de nós mesmos, né? A gente sente satisfação e prazer, que são coisas importantes, sim. São importantes, sim. Inclusive para os mais céticos, tem sido provado, inclusive em um ambiente acadêmico, a importância de se ter prazer e satisfação nas coisas que faz. Então, o trabalho, ele não tem que ser um sacrifício, né? O trabalho é o sagrado ofício. Sagrado ofício não é viver num mar de rosas, num mundo pintado, né, de cores pastéis, não é isso. Mas é você fazendo aquilo que faz a sua alma cantar, aquilo que você ama, aquilo para o qual você tem aptidão, mas aquilo que você investiu uma vida. Então tem que ter prazer, tem que ter satisfação, tem que ter um orgulho daquilo que se faz. Isso também faz parte da construção de uma carreira que seja consistente, que seja duradoura, que seja satisfatória, né? Então é super importante, né, que a gente equilibre, né, os desejos e as necessidades, né? Para isso, atentar-se a esses 3 pontos que foram levantados aqui vai te ajudar a te aproximar dos seus objetivos um pouco mais. E é isso tudo por hoje. Então, um beijo para vocês, boa semana e tô com a inscrição aberta para o webinário de planejamento estratégico artístico, que vai ser um workshop gratuito que eu vou dar no dia 25 de agosto, uma quinta-feira, 8 horas da noite, pelo meu YouTube. Mas o acesso é via inscrição. E o link tá na minha bio. Então, só entrar lá, que vocês também vão ter informações básicas do que vai ser esse workshop, o que a gente vai falar lá, do que a gente vai tratar. Mas é um workshop de planejamento estratégico artístico, né? Então, ou seja, tudo isso que a gente vem conversando nas lives, a gente vai colocar em prática no workshop do dia 25. Então, se inscreve lá, vem me fazer companhia. Beijos!